contra-gotas, querido, eu gostaria de meditar com você na palavra caráter hoje. Caráter é tudo que a gente precisa aprender em casa. Caráter é algo que não é algo genético. Caráter não é uma característica que umas pessoas têm e outras não. Bom caráter, né? Vamos deixar bem claro. Caráter é algo que é formado ao longo do tempo. É algo que é inserido na vida da criança, na vida do filho, à medida que elas veem a conduta do pai, a conduta da mãe. Essas coisas vão sendo formadas na criança. E eu achei interessante demais estudando sobre essa palavra. E eu vi que em alguns idiomas, a palavra caráter tem a mesma raiz da palavra calo. Calo, de calo nos dedos. Eu, por exemplo, eu toco violão. E à medida que eu aprendi a tocar violão, eu criei calo nos dedos. Porque você precisa ter calo nos dedos para você poder tocar com a desenvoltura, igual o Neto ali, não é isso, Neto? E à medida que você vai tocando e os anos vão passando, o seu dedo fica calejado, de tal maneira que se você que não toca instrumento nenhum for ali pegar a guitarra e tentar fazer uma nota, ou você não vai conseguir, ou se você conseguir vai doer muito, porque seu dedo não tem calo. O caráter, ele é igual aos calos que a gente tem por trabalhar com as mãos, por trabalhar com os pés. É uma coisa que forma-se com o tempo. Que às vezes se forma de forma dolorida. É por isso que a Bíblia fala que a vara, ela precisa ser usada nos nossos filhos. É por isso que a gente ensina, a gente fala, mas a hora que só falar, só dar exemplo não está dando certo, a gente precisa usar a vara. A gente precisa dar umas palmadinhas, porque o caráter ele é formado ao longo do tempo e também o caráter é formado à medida que a gente sente dor. Então, que nós possamos formar o nosso caráter, um bom caráter, um caráter à semelhança de Cristo. Ainda que isso doa um pouco, ainda que isso faça a gente sofrer um pouco. Você que é cristão novo, às vezes você já é velho, mas você chegou aqui agora. Você está começando na vida cristã agora. Você precisa formar o seu caráter, ainda que isso doa um pouco. Mas à medida que você criar calos, o bom caráter vai ser instantâneo na sua vida. Você vai poder agir com bom caráter sem fazer muita força. Amém? Deus seja louvado em nossas vidas, irmãos. Amém? Vamos formar o nosso caráter, à semelhança de Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso 11. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores,
e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Nós estamos conversando nesses últimos domingos sobre igreja. E eu quero hoje continuar falando sobre a igreja de Jesus. Mais uma oportunidade onde nós nos reunimos como igreja para repensarmos o que é ser igreja. E o melhor de tudo não é apenas o conteúdo, e sim essa comunhão do corpo. É estar reunidos para meditarmos sobre o assunto que envolve as nossas vidas como igreja. Quando a palavra de Deus, o texto da palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, o texto não está falando do conteúdo em si, daquilo que seria ministrado, pregado, falado, e sim da bênção do ajuntamento. E é isso que estamos fazendo aqui para aplicar esse princípio, de que reunidos em comunhão, Ele se faz presente.
Então a qualificação do processo é que a gente, estando uma vez nesse sentimento, juntos, buscando direção de Deus para sermos a sua igreja. E eu penso que boa parte dos cristãos esquece que a igreja faz parte do credo, por exemplo, da reforma protestante. A igreja é um dos pilares de fundamentação da nossa fé. E aí a gente precisa entender e não projetar em Deus, ou não, que a gente não projeta para Deus nossas expectativas. O segredo é nos ajuntarmos como corpo. Para quê? Para conhecer a Deus. Para que a gente creia na perspectiva exata de quem Deus é. E não na perspectiva errada que nós temos a respeito dele. Pergunta para você nessa noite: você fica ansioso a respeito de Deus? A respeito de Jesus? A respeito do Espírito Santo? Se, por exemplo, amanhã eles vão acordar de mau humor, eles não vão ser os mesmos? Eu acho que não. Então por que tem tanta ansiedade sobre a igreja? O fato é que nós precisamos crer que a igreja será aquilo que Jesus disse que ela seria, e não aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Então eu diria assim nessa noite, para ficar bem claro: se você não gosta, ou não está gostando do que a igreja é, abra uma para você. É livre. Ninguém está preso. É simples demais. Abra uma igreja para você. E seja a igreja do jeito que você acha que igreja tem que ser. Qualquer um pode abrir uma igreja, pastor? Pode. Está aí fora. Está claro aí fora. Jesus está edificando a igreja dele. Mas de repente, você tem um modelo de igreja que não é o modelo dele. Manda ver. Abra a sua igreja, amém? Não é proibido. Qualquer um pode ter uma igreja. E é por isso que nós precisamos ir à palavra para discernir a igreja dele e não a minha. Então, nosso tema hoje é esse: como ser igreja que tenha Jesus como alvo. Ele é o alvo. Cristo é o nosso alvo. E aí a primeira coisa que Paulo, no capítulo 4 de Efésios, vai fazer, quando ele está falando da igreja, nesse texto, e é revelador, é o fato de que Paulo está dizendo que existe uma relação de prioridades quanto à hierarquia na igreja. Ele vai falar que ele quem? Jesus, o Senhor,
que está edificando a sua igreja, ele deu uns, e aí ele vai relacionar, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, Paulo está dizendo assim: o Senhor da igreja, ele tem estabelecido um padrão hierárquico. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Claro como água, que se você não está na categoria hierárquica que Deus comissionou, você não deve legislar sobre a igreja. Amém? Não amém, né? Não amém. Então, quem tem acompanhado as palavras sobre essa série sobre igreja, sabe que nós estamos empenhados em discernir o que a palavra tem a nos dizer sobre a igreja de Jesus. Então, esse é o segredo. Qual? Meditar na palavra de Deus e encontrar o verdadeiro sentido à luz do Espírito Santo. Então, não é o quanto de palavra que eu sei repetir, e sim o sentido de espírito e de vida na palavra. Por isso que às vezes o nosso maior adversário tem sido a erudição. Porque o próprio adversário tem muita habilidade na erudição. Para quê? Para distorcer aquilo que de verdade Deus queria compartilhar acerca dele mesmo na revelação de sua palavra. Então, nós precisamos entender que toda obra de Deus a nosso respeito não foi para contemplar nossas expectativas, e sim para que cumpríssemos nossa missão na terra. E infelizmente, nós temos uma ideia errônea de que todo projeto de Deus é para nos levar para o céu. Não, amados, o céu é para onde a gente volta depois de ter cumprido nossa missão na terra. Amém? É para lá que a gente volta depois de cumprir a missão. Então, toda obra de Deus é para que todo cristão cumpra sua missão na terra. Nós precisamos compreender isso. Jesus como nosso alvo não é um endereço, não é um lugar. Isso não é verdadeiro. Cristo como nosso alvo não é um lugar onde nós chegamos, e sim uma pessoa em que nós vamos sendo transformados dia a dia nele. Nós fomos endereçados para sermos parecidos com Cristo. É disso que Efésios está falando. Dizer que o alvo é Cristo é dizer que eu vou ser igual a Ele. Não é uma informação divorciada o fato de não sermos como a multidão, e sim agora como alguém que se tornou como Cristo. Nós caminhamos na condição de alguém que é igual a Cristo, mesmo em meio à multidão. E se vamos ser como Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Paulo está falando sobre isso. Eu não posso seguir os pensamentos da multidão, mas sim agora os pensamentos de Cristo. E como pensa a multidão? Cheia de expectativas humanas,
sucesso, coisas, bênçãos como um fim em si mesmo. A multidão pensa diferente dos discípulos que tiveram a mente transformada. A multidão pensa em Jesus como aquele que me salva dos meus problemas, e não como um Cristo que me salva para ter a mente dele. E que ele não é mais simplesmente alguém que faz minhas expectativas se tornarem realidade, e sim me transforma em alguém que entende a sua vontade. Então, nossa ideia é de um Cristo que faz em nosso favor. E nós não podemos transformar Cristo em nossas expectativas. Porque foi Satanás quem disse que se nós fôssemos à medida da nossa vontade, nós seríamos o que nunca fomos. Lembra de Gênesis? Vocês serão como Deus. Agora, Deus nunca quis que nós nos esforçássemos para ser quem não éramos, e sim que nós nos esforçássemos para ser o que sempre fomos nele. O quê? Filhos. Amém? Filhos de Deus. Então, Cristo não é meu alvo como uma expectativa, mas sim como uma perspectiva. Jesus, então, é minha referência. Ele é quem diz a pessoa que eu sou, e não minhas expectativas. Porque toda vez que eu estou em dúvidas acerca de quem eu sou, eu olho para Ele como meu alvo, e Ele me diz quem eu sou. Você é filho amado de Deus. Foi por isso que Paulo, e aqui ele vai dizer que a grande mudança que precisa acontecer em nós é a mudança de mentalidade. Porque estamos vivendo hoje uma espiritualidade em muitos ambientes irracional. Nós queremos viver uma espiritualidade que não passa pela transformação da nossa maneira de pensar. Vocês estão aí? Tá tudo bem? Nós estamos vivendo hoje, então, essa espiritualidade irracional. Por quê? Nós queremos viver uma espiritualidade que não transforma o nosso jeito de pensar. Nós queremos uma espiritualidade que mude a nossa condição de vida, a nossa situação. O que é que a gente está querendo? Uma espiritualidade que influencie Deus para que Ele faça aquilo que eu quero e não aquilo que é a vontade dEle para mim. Exemplo para você entender bem fácil. Você quer casar com aquele cara lindão, saradão, gostosão, bonito, lindo, mas não é a vontade de Deus para você, mas você quer transformar aquilo que seria a vontade de Deus na sua vontade. Então, nós não estamos querendo saber o que Deus pensa. Nós queremos trazer Deus para a nossa realidade. Queremos que Deus nos salve da bagunça que nós mesmos criamos. Então, onde está a salvação?
A salvação está em entender que Deus não vai salvar esse homem que nós criamos, e sim, o texto de Paulo está dizendo que esse homem precisa morrer. Para quê? Para que nasça o novo homem, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Dizer que o alvo é Cristo vai nos fazer ser não o que a multidão dita, e sim o que Jesus afirma que nós somos. E aí Paulo vai dizer que para a multidão nós precisamos nos tornar pastores que vão cuidar dessa multidão. Porque o que é a igreja senão a comunidade de pastores que vão cuidar de uma multidão que caminha sem pastor. De modo que, como eu segui a Cristo, e ao seguir a Cristo eu cheguei ao Pai, o que Paulo está dizendo é que a multidão vai nos seguir e ela vai encontrar em nós o Pai. Então, somos a comunidade de pastores que vão mostrar o caminho de volta para o Pai. Mas aí nós mistificamos isso e complicamos demais as coisas. O problema é que nós estamos colocando metas e não apontando o caminho. É só parar para pensar, pense comigo. Em quantas reuniões que você conhece que foram organizadas para ouvir Jesus? Nós não queremos ouvir Deus, e sim que Ele nos ouça. Seja honesto, qual foi a última vez que você orou e nessa oração você perguntou o que Deus queria que você fizesse? E aí o que está acontecendo? Nós estamos transformando a espiritualidade cristã, o modus vivendi de ser gente que tem a estatura de Cristo, em uma espiritualidade comoditizada. O que é isso? O que é commodities? Tão falado no meio político, econômico. Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja congelado, boi gordo, café, soja, ouro e tantos outros. A palavra commodity vem do inglês e originalmente significa mercadoria. E essa espiritualidade de commodities, ela vai servir de base, por exemplo, para os grandes pensadores como Nietzsche, Freud e Marx, que falaram desse assunto. E de que essa forma de viver, esse tipo de espiritualidade comoditizada, é viver espiritualidade e uma fé infantilizadora. Porque esses grandes filósofos e homens do conhecimento disseram: você na sua culpa, na sua dor, no seu sofrimento, quer soluções, é óbvio. E nas suas manipulações do divino, você não assume responsabilidades. Por quê?
Porque no fundo você é uma pessoa infantil. Você não cresceu. E não assumiu suas responsabilidades. E o que um infantil quer? Um papai do céu para resolver suas paradas. Não é verdade? Então, Deus é a projeção da nossa infantilidade. E da nossa imaturidade. E da nossa recusa de nos tornarmos gente. E crescermos. Adultecermos. Então, essa espiritualidade comoditizada, ela é infantilizadora e ela é amedrontadora. Foi isso que eles disseram, e com muita razão. Ela é degenerativa da nossa humanidade. O que esses homens estão dizendo? Eles estão vaticinando o que Paulo disse em Efésios. Que somos, no que diz respeito à espiritualidade mercantilista, de mercado, nós somos eternos infantis. Não crescemos. E aí, essa espiritualidade de mercado, de commodities, só o fato dela distorcer, machucar nossa percepção de Deus e transformá-lo em um ídolo a nosso serviço, para nos oferecer a solução daquilo que é penúltimo, já seria o suficiente para não caminharmos por essa via. Então, o que é ser igreja que tem como alvo a Cristo? Uma igreja que não transforma Deus em ídolo. Que mais? Uma igreja que sabe que sua missão prioritária não é o céu, mas é prioritária fazer com que o reino seja estabelecido aqui, na terra. Foi isso que Jesus ensinou. E na oração do Pai Nosso, Ele ensinou isso. Que nós deveríamos orar: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Uma igreja que deixa as coisas de menino e amadurece ao ponto de se tornar, como Paulo diz no texto que nós lemos, alcançando maturidade tal que nós vamos ser e chegar a esse ponto de nos tornarmos na medida de Jesus. Uma igreja que, porque deixou de ser infantilizada, não quer e não busca Deus apenas para resolver seus problemas, que a maioria deles nós mesmos causamos com nossas próprias mãos. Então, é uma igreja de maduros, de gente que está crescendo em Deus. É uma igreja que já entendeu de uma vez por todas que salvação em Cristo Jesus não tem nada a ver com ser bem-sucedido no que diz respeito à vida. Por exemplo, ser rico, ter posses,
ter propriedades, ter fama. Não, é uma igreja que compreende que o que Jesus veio fazer, nenhum valor monetário nessa terra poderia pagar. É uma obra muito maior. Uma igreja que não está atrás de um Deus ídolo para satisfazer o seu ventre. Mas uma igreja madura que já entendeu que a nossa vida nessa terra é fazer com que o reino venha. Por isso não admitimos viver uma vida medíocre aqui. Porque a vida aqui, com o reino vindo, é uma vida estabelecida em abundância, como Jesus diz. É vida e vida em abundância. Então nessa noite, que de uma vez por todas, nós possamos assumir esse papel dessa igreja, da igreja de Jesus, do qual Ele é o nosso alvo. E por ser o nosso alvo, nós precisamos ficar parecidos com Ele. Esse é o maior projeto de Deus. Tornar os seres humanos, os homens, parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. O que Paulo está nos ensinando na carta de Efésios é que essa espiritualidade do mercado, dos commodities, não é a espiritualidade que nós devemos caminhar, mas sim assumirmos quem nós somos aos olhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E aí como é que a gente equaciona as coisas no dia a dia? Fazendo aquilo que um filho de Deus deve fazer. Exemplo, trabalho. O que está acontecendo nessa espiritualidade de mercado, dos commodities, da mercadoria? É que as pessoas querem Deus para satisfazer os seus desejos. E Deus nunca prometeu isso. Deus tem uma vontade para a sua vida. Pastor, e a minha vida secular, a minha vida de sucesso? Não existe vida secular, existe vida. Amém? Existe vida. A vida não é departamentalizada, como nós fazemos. A vida é inteira. Como é a nossa vida com Deus? A nossa vida é uma vida integral, com Deus, por Ele, para Ele e por meio dEle. Pastor, e como então nós conseguimos sucesso? Repita assim comigo: estudando. Ok? Estudando. Você fugiu da escola? Volte para lá. Volte para lá. Vá se preparar. Pastor, como é que eu fico rico? Eu estou quase ficando careca de tanto falar nisso. Como a gente fica rico? Trabalhando. Ah, pastor, não é orando não. Não é orando não. Não é orando não. É trabalhando honestamente, amanhã. E outra coisa, meu irmão, é trabalhando e dando graças a Deus por ter trabalho, porque nós somos 13 milhões, mais de 13 milhões de pessoas que não tem para onde ir amanhã de manhã. Amém? Como é que a gente vive então?
agradecendo a Deus pelo trabalho. Saímos de casa, vamos trabalhar como alguém que vai trabalhar primeiro para Deus. Tudo que vamos fazer primeiro para Deus, depois para os homens. Amém? Então não é lá no trabalho, meu Deus, de novo, segunda-feira, eu queria dormir. Meu Deus, acordar cedo. Meu Deus, enfrentar esse trânsito. Eu não aguento mais. Não. É dizendo: Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, obrigado por aquele chefe endemoniado. O Senhor podia visitar ele hoje e tirar um pouco de capeta dele. Isso a gente pode fazer, isso a gente pode orar. Senhor, abençoa o meu dia. Abençoa a minha sessão lá naquele lugar. Que hoje seja um dia produtivo, que hoje seja um dia abençoado. Eu profetizo sobre o meu dia. É assim que os filhos de Deus fazem. Os filhos de Deus não ficam tentando manipular Deus a seu favor. Os filhos de Deus trabalham e o fazem para Deus, como se estivesse fazendo para Deus e não para os homens. E quando pegar o fruto do seu trabalho, dizer: Senhor, obrigado. E não assim: meu Deus, é pouco demais, o que eu vou fazer com isso? Não, Senhor, obrigado. Obrigado por cada real. Aliás, eu vou esse mês até ser fiel. De tamanha gratidão no meu coração, eu vou ser fiel esse mês. Eu vou ofertar. Percebe a diferença dos filhos de Deus? Como é que a gente melhora o mundo? Trazendo o céu para a terra. Ou no lugar que você trabalha, eles nem sabem que o céu é sua origem. Você trabalha disfarçado. Não, nós precisamos ser os agentes de Deus que revelam o céu na terra. É isso que Efésios está falando. Fique de pé. Não tente manipular Deus. Quem faz isso são os que têm ídolos. Deus não é um ídolo. Não tente trazer Deus para a sua realidade. Caminhe para o centro da vontade de Deus para você. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a igreja de Jesus, nesse lugar, nessa geografia, precisa caminhar assim. Nós caminharemos no centro da vontade de Deus, trazendo o reino de Deus para a terra. É os céus tocando a terra. E assim a terra pode tocar o céu na espiritualidade, porque não vai estar distorcida. Quando você for orar, escute Deus. Pergunte o que Ele acha. Você está prestes a tomar uma decisão? Vá até Deus, escute Deus. Diga: Deus, me instrua acerca daquilo que eu devo fazer. Não tome nenhuma decisão sem saber o que Deus pensa a respeito disso. Não case. Não construa. Não compre. Não venda. Não desenvolva a sua espiritualidade sem esse discernimento.
sem essa mudança de mentalidade, nós precisamos mudar a nossa mente. Aleluia. Deus, nessa noite nós queremos te pedir, nos ajude. Nós queremos ser tudo aquilo que sempre fomos, seus filhos amados. Nós não queremos ser nada mais além do que tudo isso significa. Nos ajude a mudarmos a nossa mente, ter essa mudança de mentalidade, que a partir de então pensa, e por pensar com a mente de Cristo, age conforme os filhos de Deus precisam agir. Visita o coração do teu povo nessa noite, e que a tua igreja entenda o significado de trazer o céu para a terra, que nós possamos ser a manifestação do Senhor visível nessa terra. Nós te pedimos isso, Deus. Ilumine, seja o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Nós te adoramos nessa noite, por podermos ser essa igreja, a igreja que o Senhor está construindo nesse lugar. E nós estamos abertos para tudo aquilo que o Senhor queira fazer, porque nós queremos viver, ser e nos movermos por ti, Deus. Aleluia. Oramos no nome de Jesus. Aleluia.